Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula falando um pouquinho sobre balanceamento de equações químicas. Temos aqui uma equação química e vamos balancear a mesma. Bom pessoal, essa aqui é a equação de formação de trióxido de enxofre a partir da reação do dióxido de enxofre com o gás oxigênio. Observem que todos aqui, tanto o dióxido de enxofre quanto o gás oxigênio, como o trióxido de enxofre, são todos gases, tá bom? Todos estão na forma gasosa. Então vamos começar o nosso balanceamento. Como que é um balanceamento de equações químicas? Bem simples, pessoal. Vocês têm que contar a quantidade de átomos que você tem de um lado da seta, ou seja, desse lado são os reagentes, e contar quantos átomos você tem do lado dos produtos, tá bom? Então, esse aqui vai ser o lado dos reagentes. Vamos escrever aqui em cima. E esse daqui é o lado dos produtos. O que tem que acontecer? A quantidade desses átomos que você está contando tem que ser igual, tanto no lado dos reagentes como no lado dos produtos, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, enxofre, aqui embaixo, oxigênio, e é isso, né? Só isso que tem aí, tá? Enxofre e oxigênio. E desse lado aqui vou colocar enxofre e oxigênio. Desse lado a gente vai colocar a quantidade que a gente encontra nos produtos. No caso aqui, S e não tem nada aqui na frente, Tá vendo que o oxigênio tem um 3 na frente? Quer dizer que você tem 3 átomos de oxigênio nos produtos. Então vamos colocar o 3 aqui. No S do enxofre não tem nada. Quando não tem nada e T1 é a mesma coisa, tá bom? S1O3 é a mesma coisa, mas quando é 1 a gente normalmente não representa, então a gente deixa sem nada, mas você tem que saber que tem um átomo de enxofre ali, tá bom? Agora nos reagentes, o enxofre a gente tem um também, então vou colocar aqui um. Oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, no dióxido de enxofre, tá? Se ligando aqui ao enxofre, e mais 2 átomos de oxigênio aqui na molécula, né, do gás oxigênio. Então 2 com mais 2 são 4 átomos de oxigênio do lado dos reagentes, enquanto do lado dos produtos eu tinha 3. O que a gente vai tentar fazer aqui nessa equação química, né? A gente vai tentar balancear ela, ou seja, deixar a mesma massa deste lado com a massa desse lado. Tá, mas como que eu faço isso? Bem simples, é só você deixar a mesma quantidade de átomos de um lado e do outro. Porque se ele tiver a mesma quantidade de um lado e do outro, como a massa do oxigênio é a mesma tanto aqui quanto aqui, então a massa vai estar balanceada, beleza? Então, aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio. Lembrando de uma regra muito importante, tá, pessoal? Você não pode modificar o índice, você não pode mexer aí no índice dessa equação química. Como assim mexer no índice dessa equação química? Observem que aqui nós temos o número 2. Eu não posso colocar um 3 aqui pequenininho. Eu não posso colocar um 1 aqui pequenininho. Você não pode fazer isso, tá? Não modificar o índice. É a regra mais importante, eu acho, que vai ter aí para o balanceamento de equações. Agora, o que a gente tem que fazer? Fazer com que as quantidades dos reagentes e dos produtos sejam iguais. Como? Bom, bem simples. Se nos produtos eu tenho menos oxigênio do que nos reagentes, então eu vou ter que aumentar a quantidade de moléculas que eu tenho nos produtos. Como que eu faço isso? Você coloca um número 2 aqui na frente, Esse número 2 grandão aí é o coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente estequiométrico, ele vai multiplicar, pela quantidade de átomos que você tem na sua molécula. Por quê? Quando eu coloco esse 2 aqui, quer dizer que eu estou dobrando a quantidade de moléculas, tá? Se eu tinha 1 mol, agora eu tenho 2 mols. Se eu tinha, sei lá, 1 milhão de moléculas de SO3, agora eu tenho 2 milhões de moléculas de SO3. Se eu tinha apenas uma, agora eu tenho 2, tá bom? Então, eu tinha um átomo de enxofre, agora 2 vezes 1, eu tenho 2. Tenho 2 átomos de enxofre desse lado. Oxigênio eu tinha 3, 2 vezes 3, agora eu tenho 6, beleza? Então, vou marcar aqui, o que a gente tem agora. Enxofre a gente vai ter 2 e oxigênio a gente vai ter 6. Isso no lado dos produtos, né? E do lado dos reagentes, como que eu posso igualar isso?
O enxofre primeiro, ó, aqui eu não tenho 2, então eu vou colocar aqui na frente do SO2, eu vou colocar um número 2 também grandão, o coeficiente 2, para igualar. Porque esse 2 vezes esse 1zinho que está aqui, ó, invisível, né? Vai dar 2 também. Então, enxofre é igual a 2 nesse caso. 2 vezes 2 oxigênios são 4 oxigênios. Mais esses 2 oxigênios que também estão nos reagentes vão ser 6 oxigênios. Então, O é igual a 6 também, certinho? Vejam aqui, ó, que a quantidade de oxigênio do lado dos produtos e dos reagentes e a quantidade de átomos de enxofre do lado dos produtos e dos reagentes estão iguais. Ou seja, essa equação está balanceada. É assim que balanceia uma equação química, tá, pessoal? Modificando apenas os coeficientes estequiométricos, certinho? Aí você pode estar olhando aqui o oxigênio e não tem coeficiente estequiométrico, né? Quando não tem nada, pessoal, é a mesma coisa do que ser coeficiente estequiométrico 1, tá bom? Então é esse 1 vezes o 2, que é 2 mesmo. É a quantidade de átomos de oxigênio que nós temos aí na molécula de oxigênio, tá bom? Então é assim que a gente faz balanceamento de equações químicas. Essa é uma das videoaulas que tem aqui no canal sobre isso. Eu falo para vocês, assistam as outras videoaulas, deem uma treinada, né? Para ver se você tá bom mesmo em equações, façam exercícios e fiquem craque, tá? Porque balanceamento de equações químicas tem umas como essa que é bem simplesinha, tem outras um pouco mais complicadas. É isso daí, pessoal. Essa foi uma videoaula sobre balanceamento de equações e até a próxima. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.